para estudar bem a fundo. As minhas irmãs aqui presentes, os meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus que esteja no nosso meio, que ilumine nossos corações, sejam todos muito bem-vindos a essa casa abençoada de Jesus. Então, que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Que ao chegarmos aqui, quando formos sair, saímos bem melhores do que adentramos. Porque o que aqui recebemos, meus irmãos, é uma dádiva muito grande mesmo de Jesus, que recebemos, cada um de nós, pelas graças que a gente tem recebido, nós te agradecemos, Senhor. Senhor Jesus, obrigado. Graças vos damos, é gratidão só, é só gratidão. Nós somos algumas dezenas de pessoas, mas a terra, quantos mais neste momento elevam os seus pensamentos e suplicam a Deus. Uns louvam, outros pedem, outros agradecem. Nós agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo nos sustentado na nossa vida, na nossa caminhada aqui, sempre nos amparando e sustentando. Agradecemos muito, Senhor. E vamos elevar os nossos pensamentos, meus irmãos, a Jesus neste momento. Deus, nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade. E vos pedimos, Senhor, que continue nos iluminando nossa vida, iluminando a nossa caminhada, iluminando cada um dos meus irmãos que está aqui, que aquilo que viemos em busca, que possamos levar para dentro dos nossos lares, para aqueles que estão lá. Que Jesus, na sua bondade infinita, é que abençoe, nos reforce e ilumine. Ilumina muito a nossa irmãzinha que vem de Barbacena, trazer para ela, a nossa irmã, já é uma da casa, ela pertence ao nosso grupo, ela pertence à Casa Espírita Nosso Lar. E a gente agradece ela que a palavra que ela vem trazer para nós, o seu ensinamento, junto com os seus amigos espirituais. Jesus abençoe as meninas que vieram com ela, as duas meninas que vieram vieram contigo as companhias. Que Jesus ilumine e proteja hoje e sempre. A irmã tem a sua palavra. Obrigada. O momento é seu. Fique à vontade. Obrigada, minha querida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus encontre cada coração. Primeira coisa que eu queria falar sobre hoje é que a gente deve viver o ideal e não o real. Nós temos uma diferença entre o ideal e o real. Eu queria muito ter projetado o estudo hoje no PowerPoint. Não consegui. Aí eu falei, então vamos no real. Eu queria o ideal. E a gente, na busca do ideal, a gente muitas vezes vai atropelando o dia a dia e não vai vivenciando justamente essa época maravilhosa que é a época de Natal.
Às vezes, com a correria do dia a dia, a gente vai até perdendo o real significado dessa data e vai realmente atropelando os encontros, vai transformando as formalidades numa formalidade muito grande. Então, que a gente possa viver sem tanta cobrança, mais dentro do nosso real, do que a gente dá conta de fazer, sem criar muitas expectativas, mas desta forma com o coração mais leve. E como nós estamos em dezembro, com o nascimento do Mestre amado Jesus batendo a nossa porta, eu trouxe uma reflexão do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Aqui na capa nós temos Jesus caminhando. E neste livro a autora faz exatamente este convite, que eu agora repasso a cada um de vocês. Que nós nos reportemos à Palestina de 2000 anos atrás. E que nós nos imaginássemos ali, andando, caminhando junto à multidão que estava ali preparada, prestes a ouvir o que o Mestre Jesus queria ensinar. E se a gente pudesse, em algum momento, ter um contato mais íntimo com Jesus, por um momento, eu gostaria que vocês pensassem, o que vocês perguntariam a Ele? O que tem dentro do seu coração que ainda te aflige tanto? Porque é justamente sobre isso que a gente vai conversar. O título que nós escolhemos para hoje refletir, no texto, chama O Anjo da Fé. E a autora vai ali descrevendo o encontro que uma pessoa teve com Jesus. E que era para a gente ali também se imaginar neste encontro. Mas também que a gente possa, ao longo da nossa conversa, ir imaginando quem seria esse anjo da fé, que a autora traz como título. Para que a gente, ao final da história, vamos ver se a gente consegue identificar quem seria esse anjo da fé. E a autora, ela começa colocando para nós o seguinte: a convivência com Jesus facultava as criaturas entesourar os mais preciosos valores, porquanto são aqueles que não se perdem e não podem ser roubados. Então, ela já começa a falar que o encontro com Jesus realmente nos transforma. A gente deixa de lado as questões materiais e começa a colocar em evidência as nossas questões espirituais. O encontro com Jesus, ele transforma a nossa vida, na forma de que a gente também começa a transformar as coisas a que damos mais valor. E ela continua falando, fixando-lhe nos refolhos da alma, tornam-se estrelas iridescentes, a clarear interiormente as vidas, sem que jamais viessem a apagar. Então, esse encontro com Jesus, além de transformar os valores da nossa alma, muitas coisas do dia a dia a gente vai vendo que ao encontrar Jesus realmente, colocá-lo como nosso mestre guia, a gente vai perdendo o interesse e vai assumindo interesse por coisas mais, como colocar assim, espiritualizadas, aqueles tesouros realmente da alma. E isso vai transformando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A transformá-los, como a autora nos fala, em estrelas iridescentes. Iridescentes, para a gente olhar no vocabulário, na tradução, no sinônimo, são cores do arco-íris. É como se os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos estivessem agora com aquelas cores luminosas do arco-íris. Então, o encontro com Jesus transforma todo o nosso ser. E a gente, como espírita, a gente sabe que a gente emana do nosso pensamento formas pensamento. Essas formas pensamento têm formas e têm cor. Esse encontro com Jesus transforma os nossos pensamentos em cores doces, que são as cores do arco-íris. Aquele azul claro, aquele rosa, aquele amarelo clarinho dourado. Então é como se a gente realmente fosse transformando todo o nosso ser. E ela fala que a sua presença produzia singular impacto e todo aquele que o fixava jamais poderia esquecê-lo. Às vezes, ela fala, os beneficiários não se davam conta da magnitude daquele encontro,
no sentido de que eles não se davam conta de que eles estavam encontrando ali realmente aquele espírito celeste, mas que com o tempo deixavam em cada um uma força muito grande, a ponto de realmente deixar ali, encontravam os sem rumo, os enfermos, os inquietos, os curiosos, os intranquilos. Então, muitas vezes somos nós, os enfermos da alma, os inquietos com as situações do dia a dia. Nós podemos ter hoje na nossa casa muito conforto. Na maioria das vezes, nós somos atendidos em quase todas as nossas necessidades, pelo menos as físicas e materiais. Mas nem por isso nós carregamos um coração sem flagelos, um coração tranquilo, um coração cheio de fé. E ele fala para nós que a condição de Jesus, o seu olhar, a sua magnitude, tinha ali, causava nas pessoas um impacto muito grande. Ele coloca para nós que mais importante do que as palavras era o magnetismo de amor que impregnava as pessoas. Aqui ela estava falando da expansão espiritual de Jesus. E ele, enquanto encarnado, eu fui fazer uma pesquisa, ele tinha uma aura, uma expansão espiritual de amor, ou seja, chegar próximo a Jesus era sentir uma onda de calor e de amor intenso. Mas essa onda de amor e de calor alcançava 3 quilômetros. Então, se eu estivesse a 3 quilômetros de distância de Jesus, eu já conseguia sentir essa energia. Aqueles que poderiam ver, a sua aura era puro cristal. No nosso caso, aí eu fui fazer a pesquisa e falar, e nós? A nossa aura não passa de 10 centímetros, no máximo 2 metros. Às vezes leve, às vezes pesada. A dele só amor. A nossa vai depender do nosso sentimento que a gente vai estar emanando ali nessa aura a contagiar as pessoas. Por isso que na maioria das vezes, ao entrar dentro de um elevador, a gente sente um impacto muito grande, às vezes agradável, às vezes desagradável. Por que no elevador? Porque é quando estamos mais próximos, para observar que a nossa aura de contato, de magnetismo no outro é muito pequena. A de Jesus era de 3 quilômetros. A de Chico Xavier, 10 metros. Quem estava distante de 10 metros conseguia essa expansão espiritual, esse magnetismo. E essa aura nossa vai depender muito do nosso pensamento, do nosso sentimento. Por isso, às vezes, a gente cria uma antipatia ou uma empatia pela pessoa que se aproxima. E numa dessas jornadas, Jesus atendia, a princípio, muitas das pessoas que estavam ali. Ele falava, como a gente vai lembrar de Divaldo, para a multidão. Mas aquelas pessoas que tinham o coração muito, muito angustiado e que não ficavam satisfeitas, às vezes, ou não eram alcançadas de imediato pelas palavras que ele tinha colocado, ou pelo seu magnetismo, essas pessoas ficavam aguardando um contato mais íntimo com ele no finalzinho da sua pregação, que era o que acontecia muito com o Divaldo, né? Geralmente ele ficava recebendo as pessoas depois que ele fazia palestra, ficava ali até alta madrugada. E num desses encontros, uma mulher dele se aproxima e pergunta para Jesus: Senhor, expôs-lhe muito comovida, não tenho forças para prosseguir na caminhada, porque a dor me esfacela a alma e o ânimo me abandona a vida. Aí ela conta o que está acontecendo. Meu esposo abandonou-me injustificadamente, evadindo-se do lar e relegando-me à humilhação e ao desespero. Vamos lembrar do contexto, Palestina de 2000 anos atrás. O esposo abandona a mulher, a culpada era a mulher. É como se alguma coisa nela estivesse falha, a ponto de ele não querer mais estar com ela. Desprezam-me as pessoas amigas, que se dizem felizes, considerando-me indigna de um companheiro. Padeço a soledade ao lado de uma família que necessita de apoio e sofro uma dor pungente, indescritível, que já não suporto mais. Aí ela fala, o que fazer? Então a gente vai grifar 3 palavrinhas que ela citou: a dor, o desânimo
e a solidão. E ela colocando isso para Jesus, ela vai mostrar que muitas das vezes somos nós, que estamos ali com uma dor tão grande, que fere tão profundamente o nosso coração, que a gente chega a imaginar que essa dor é maior que nós, que essa dor vai tomar conta de nós. Pode ser um revés financeiro, pode ser a notícia do falecimento de um ente querido, pode ser a notícia de uma doença grave ou até mesmo incurável. E essa dor chega realmente no fundo da nossa alma, a ponto da gente não saber o que fazer. E Jesus ali a convida a refletir sobre a dor. Então ele começa: todo aquele que sofre não apenas se recupera de velhas dívidas, como adquire recursos morais que o credenciam para conquistas mais elevadas. Então ele já pega e dá um novo viés à palavra dor. E eu gostaria que a gente refletisse profundamente, porque dentro da doutrina espírita, entender sobre essa palavrinha dor faz toda a diferença na forma como a gente vai agir daqui para frente. E a gente traz algum autor, a gente trouxe Leon Denis, porque ele escreve um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E no último capítulo, para aquelas pessoas que quiserem se aprofundar, ele descreve ali de uma forma belíssima, vai desenvolvendo um pensamento em cima da dor. Joana de Ângeles, nossa benfeitora, também escreve um livro, Plenitude, falando também sobre o sofrimento. Porque o que seria a dor? E ela faz distinção entre dor e sofrimento. A dor, ela é um mecanismo primário, educativo, não punitivo. Essas três palavrinhas a gente tem que guardar. Mecanismo, ou seja, ela tem a sua finalidade. Ele é primário. Todos nós padecemos de alguma dor. De alguma forma, em algum momento, ou grande ou pequena, mas faz parte do nosso processo. Ela é primária, educativa, não punitiva. Então, qual que é o objetivo da dor? Educar. Não é punir. Se a gente se vê hoje resgatando algum erro do passado, é por conta ainda das nossas imperfeições. E justamente por ainda não termos essa lucidez. Eu estava conversando com uma prima hoje, aconteceu um fato muito desagradável, e ela falou assim: por que Deus está me castigando assim? Eu achei interessante porque a primeira coisa que a gente pensa quando uma dor muito forte vem nos acometer, a gente acha que é castigo. E a doutrina espírita, assim como Jesus veio falar, se nós sofremos, é porque estamos resgatando algum débito do passado. Mas isso faz com que a gente reflita outra coisa. Se hoje nós encontramos pessoas na rua sofrendo muito, então elas devem mais do que a gente? Será que aquelas pessoas que não conseguem andar direito, tem algumas doenças, tem uma doença que me chama muita atenção, tudo que é sobre queimadura me chama muita atenção, e o fogo. Eu acho que chama escoliose bolosa, uma coisa assim, eu não lembro muito o nome da doença, mas ela faz com que a pessoa não possa ser tocada. Aonde encosta, fere. Vai dando umas bolhas e a pessoa chega a ferir todo o corpo, ela tem as mãos defeituosas, os pés, de tanto ferimento. Porque você imagina, não pode encostar nessa pessoa, ela não pode ter um abraço. E aí a gente pensa assim, será que essa pessoa cometeu tanto delito no passado? Aí você olha para você assim, perfeita, então eu sou menos devedora do que ela? Não. É outro entendimento errado. Quando a gente também começa a entender que a dor, ela é um mecanismo primário, educativo, não punitivo, a gente vai entender que ela é uma alavanca da lei de progresso. Quanto mais eu entendo a dor, e isso os espíritos mais elevados já têm esse conhecimento, eles vão em busca da dor. Porque eles sabem que a dor é um mecanismo de educação. Então, ela vai fazer com que você aprenda mais rápido. É como se fosse um professor muito, muito, muito rígido. Então, muitas das vezes, essas pessoas que padecem essas dificuldades muito graves, elas solicitaram porque elas querem realmente já, lógico, de acordo com a lei a gente tem a nossa ação e reação, nós temos aí a lei que nos permite realmente cumprir com os nossos débitos passados e ressarci-los,
essa pessoa observando isso, ela faz esse convite para que ela realmente já quer quitar a sua dívida, mas ela também tem ali uma percepção de que através daquele padecimento que é momentâneo, ela vai alçar voos muito mais altos. Joana de Ângeles fala que quando o sofrimento é muito grande, é para que nós possamos nos imaginar numa catapulta. E essa catapulta vai realmente nos jogar bem longe, porque o nosso espírito já está preparado. E é justamente isso que Jesus nos convida. Essa dor, ela é educativa no sentido de que eu não preciso mais perguntar o porquê isso está acontecendo comigo, mas para quê? Qual é o objetivo deste ensinamento? O que essa dor quer me ensinar? Se é um revés financeiro, é para me mostrar que eu não tenho controle de tudo, que eu tenho que aprender a desapegar, ou que eu tenho que viver de forma mais humilde. Cada um vai ter uma lição específica e dessa lição específica vai também tirar o ensinamento. Podemos passar pela mesma lição, mas cada uma vai absorver de uma forma diferente. Essa mulher busca Jesus com a mesma dúvida que tinha Joana de Cusa. Porque Joana de Cusa não tinha sido abandonada pelo esposo, mas tinha graves problemas e dificuldades no lar. A mulher adúltera, que a gente já estudou aqui, também está dentro desse livro, no Encontro de Reparação, no capítulo 15. Ela vai buscar Jesus por ter também adulterado no casamento, mas também com dúvidas nos relacionamentos. Então, cada um de nós vai buscar alguma resposta dentro daquela dificuldade, mas as respostas também são diferentes, porque cada um de nós está num nível de entendimento diferente, num nível de suporte dessa dor também diferente. E eu trouxe algumas frases de Leon Denis desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para a gente refletir. Ele fala, funciona como purificadora, que desperta a consciência e impulsiona a renovação moral. Então, a dor, muitas das vezes, a gente sabe disso, principalmente dessas doenças, ela é purificadora no sentido de estar expelindo ali todos os males que nós contraímos de débitos de vidas passadas através do nosso órgão. O nosso espírito, nosso perispírito está ali manchado de alguma forma e para expurgar, igual um pus mesmo, ele expurga no corpo físico todos aqueles males, aquelas mazelas. Então, a dor, ela é purificadora. Ou seja, daqui a pouco ela passa e eu vou ser uma pessoa muito mais limpa, muito mais pura, muito mais plena. A dor é uma potência da alma, ou seja, um poder, uma força muito grande, quando bem entendida e suportada. Então, quando eu tenho uma dor, uma dificuldade, algum revés na minha vida, mas eu já me pergunto o porquê, não mais o porquê, mas não mais o porquê, né? Mas o para quê, o que essa lição ela quer me ensinar, eu já mudo completamente o entendimento, não me revolto e fixo, ou seja, coloco toda a minha atenção no ensinamento, suportando, entendendo aquele mecanismo e realmente tirando dali o melhor proveito da lição. Tudo o que vive neste mundo, natureza, animal e homem, sofre. Todavia, olha que interessante ele fala, o amor que é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seus seres. Então, se ela é um mecanismo primário, não necessariamente a dor deveria existir. Deveria existir somente o amor. Mas nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Se fosse só realmente a dor, não fosse educativa, fosse só punitiva, ou seja, eu contraí débitos passados, hoje eu estou pagando através das dores que me afligem a alma por esses débitos, os animais não sofreriam, a natureza não sofreria. Então faz parte do nosso processo evolutivo, porque a gente fica geralmente muito estacionado, muito parado. O que quando você olha para a sua vida para trás, você vai observar que os dias que você mais caminhou, mais produziu, mais aprendeu, foram os dias mais difíceis. Foram aqueles que você olhou e falou assim, esse eu não dou conta. Aí hoje você olha e fala assim, não é que eu dei conta?
E olha quem eu sou hoje em relação a quem eu fui ou quem eu era. Ou seja, a dor realmente, ela é essa professora que vai realmente nos aprofundando em conhecimentos. E ele vai explicar que por amor é a lei maior. Então, ao invés, a gente tem sempre que, a gente hoje, entendendo essa dor, que a gente está resgatando débitos passados, isso nos facilita também a fazer melhores escolhas para que a gente, sem a revolta, sem o desânimo, sem o desalento, busque com as nossas forças caminhar para que lá na frente não mais a dor me visite, mas sim o amor. E ele vai falar, mas como? Aí ele fala assim, a dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto quanto o mal. Ou seja, visita a todos. O que é explicável? Aí ele explica, por que o homem honrado sofre tanto quanto aquele homem que também é mau? Então, quando a gente olha essas pessoas que sofrem muito, a gente, ela tem um débito muito grande do passado. Às vezes, não. Às vezes, ela está ali como uma missão mesmo para nos ensinar como proceder diante de tamanha dificuldade. E ele fala que essas almas virtuosas são mais sensíveis. Por isso também que elas sofrem muito. E o ser mais adiantado em grau de evolução. E depois estima muitas vezes ele procura pela dor, por lhe conhecer o valor. Então ele fala que essas almas virtuosas, que não precisam do sofrimento, eles buscam a dor justamente por conhecer o valor. Observemos Jesus. Tinha débitos passados? Não, é um espírito celeste. Então não tinha nada que resgatar. Sofreu todo tipo de sofrimento. Injúria, calúnia, traição, né? O flagelo da cruz, o abandono, a solidão. Então, esses espíritos, eles vêm mostrar o valor do sofrimento. Porque você sabendo passar, e as pessoas não entendendo isso, vão falar para nós que a gente é masoquista. Eles falam assim, mas vocês procuram a dor. O procurar a dor não é que eu vou aqui flagelar o meu corpo, mas eu vou ao encontro do meu irmão necessitado. Eu não fujo mais do encontro, desses encontros que fazem a gente repensar a nossa vida. Os encarcerados, os asilos, os orfanatos. Tem gente que se você falar assim, vamos visitar um hospital. Claro que não, lá só tem doente. Ele não quer saber que existe esse tipo de dor. Então, esse mecanismo educativo, uma hora vai ter que visitá-lo, para que ele possa realmente entender como funciona esse mecanismo na nossa vida. E as almas mais sensíveis, Madre Teresa de Calcutá, poderia ter ficado no seu convento lá, quietinha, fazendo as suas atividades, ensinando, era uma excelente professora. Mas ela vai ao encontro da dor. Ela vai ao encontro do irmão mais necessitado. A dor física é, em geral, um aviso da natureza nos falando para preservar-nos dos excessos. Então, sempre a dor vem nos alertar. Se ela é de fundo físico, é algum excesso que você está cometendo. Se você come demais, na hora você tem dor de estômago. Se você está brigando muito com alguém ou muito ansioso, vai vir a dor de estômago. Se você chora e descontrola, uma dor de cabeça, então é a dor física. Mas se você comete algum delito contra a lei de Deus, também vem a dor moral. E essa dor, ela é muito mais pungente. E ele vai continuando nos falando exatamente isso. Que as pessoas, ao retornarem ao plano espiritual, elas têm lembranças não só dos erros cometidos nesta vida, como é muito mais pungente nessas pessoas, as lembranças das vidas passadas. Então, muitas vezes, em sã consciência mesmo, ela vai pedir provas muito duras, a ponto de ressarcir os débitos passados, no sentido de ter a consciência tranquila. Imagina que você tem uma dívida muito grande a pagar, mas você quer comprar uma coisa muito valiosa. Mas como que você vai comprar se você não tem dinheiro, você tem uma dívida? Mas você tem a possibilidade de pagar a dívida. Aí você fala, então eu quero pagar a minha dívida logo,
para que eu possa ter fundos positivos para comprar futuramente o que eu quero. O que a gente gostaria hoje de adquirir, se não o reino dos céus, o mundo de regeneração? Se a gente pudesse hoje escolher passar por todas as nossas provas e necessidades em sã consciência, e quem tem essa sã consciência é o espírito, lá no plano espiritual, ao ali projetar a sua próxima reencarnação, ele vendo que esse reino dos céus está próximo, ele fala, eu quero agora pagar todas as minhas dívidas. Ah, mas vai ser muito pesado. Ele fala assim, mas se eu tiver oportunidade, é isso que eu quero. Então, a gente ter esse entendimento de que muitas das nossas dificuldades hoje são geralmente o caminho, o melhor caminho para que a gente possa hoje ressarcir nossos débitos e aprender mais rapidamente. O que a gente aprende com a dor? Se for uma dor física, a ser mais paciente, mais humilde. Se for um revés financeiro, também a humildade, também a paciência, a tolerância. Então, a compaixão, a misericórdia. Então, todos esses reveses que nos visitam são justamente as grandes lições que a nossa alma necessita. Aprofundando um pouquinho mais, a mulher fala que também padece de solidão. Quando a gente fala em solidão, é interessante a gente pensar na solidão por dois caminhos. Tem aquela solidão que nos visita, e quando a gente realmente mora sozinho, a gente não tem amigos, não tem parentes próximos, que a gente se sente realmente uma pessoa em completa solidão. Por quê? Porque dependendo das escolhas que a gente fez na vida, ou dependendo dos rumos que a vida foi tomando, eu conheço pessoas que hoje moram sozinhas, porque foram morar em outra cidade. Nessa outra cidade ela não tem parente próximo, não tem muitos amigos. E tem a outra solidão também que a gente pode pensar, que é aquela da solidão onde você está numa família, às vezes, muito numerosa, muito grande, mas você não se reconhece naquela família. Você trabalha numa grande empresa, mas não consegue fazer amigos nenhum nessa grande empresa. Você realmente encontra um vazio existencial, uma dor muito profunda. Então, tem aquela solidão das pessoas muito acompanhadas de outras pessoas, e tem a solidão das pessoas realmente isoladas no mundinho delas. Importante refletirmos que dentro desses dois caminhos existe aí uma grande oportunidade de autoavaliação. O que está acontecendo contigo, ou que rumos você tem tomado, ou que a vida tem te levado para te trazer tanta solidão, tanto sofrimento? O que você tem feito ali? É um caminho muito profundo, é um momento realmente em que você pode e tem tempo para isso e oportunidade de olhar para dentro e observar que escolhas você tem realizado. E Jesus ali faz um convite muito bonito para a mulher. Ele fala, solidão é um recurso valioso de que serve a lei divina para que o homem adquira sabedoria e valor para dilatar o amor sem as paixões que o escravizam. A mulher, ela estava reclamando da solidão por ter sido abandonada pelo marido. E Jesus vai falar que essa solidão é justamente o momento em que ela ali pode realmente se abrir a valores maiores. Se antes ela vivia com foco só na família e no marido, a solidão vai permitir com que ela tenha olhares mais amplos. E ele continua, alguém que está em regime de solidão está em condição, olha que interessante, ele tem condição de oferecer apoio ao próximo, diminuindo as próprias penas. Todo investimento que se aplica em favor do próximo reverte em luz e segurança para os seus dias futuros. Então, ele pega a dor, ele pega a solidão e pega o desânimo e fala que são ferramentas fundamentais de você e oportunidade para que você vá em encontro ao próximo. Indo em encontro ao próximo, você diminui a sua dor, porque naquele momento que você se abre à dor do outro,
a sua dor pelo menos um pouquinho para de existir, você esquece um pouquinho dela, deixa a sua dor de lado para atender a dor do outro. Você já não se sente mais sozinho, porque no mínimo você pode até estar atendendo a dor de um desconhecido, mas você estará amparado por benfeitores espirituais, que estão ali te acompanhando, enchendo o seu coração de energia e bom ânimo. Então, buscar o outro é o remédio que Jesus dá a essa mulher para que ela realmente se cure da dor, do flagelo da solidão e do flagelo do desânimo. A mulher não satisfeita ainda pergunta: todavia, readquiriu a interlocutora, na situação em que me encontro de mulher sozinha, experimenta a presença da tentação. Homens inescrupulosos, acostumados a perturbar a paz alheia, acercam-se do meu lar com disfarce de amigos, e logo se apresenta a ocasião, exteriorizam os sentimentos que conduzem. Revolto-me, embora o apelo perturbador me alcance. Aí ela termina: como proceder? Então aqui ela está falando da tentação. Ela tem a família para cuidar, ela tem ali, às vezes, ela não coloca, mas tem pessoas que necessitam do seu cuidado, do seu amparo, ela não coloca se são filhos, se são os pais. Aparece para ela uma tentação, ou seja, o convite. Se a mulher está sozinha, o primeiro convite que a sociedade faz, em termos de convite que a sociedade no todo, não é uma pessoa específica, é que ela arrume alguém. Só que na maioria das vezes, essa pessoa que ela pode arrumar pode ser justamente a pedra de tropeço dela. Porque eu vi em muitos casos, eu já experienciei isso na minha vida, a gente se relacionar com outra pessoa e quando essa outra pessoa percebe os problemas que você tem dentro do seu lar, lembrando que todas as dificuldades que você tem podem ser muitas vezes débitos contraídos em outras vidas ou experimentos, provações que podem ser superadas, que você já tem capacidade de superar. Essas pessoas te convidam a quê? A abandonar tudo. Estou falando mentira? Quantas mulheres abandonam filhos, abandonam os pais idosos, fala assim: não, é a minha vida, eu mereço ser feliz. E Jesus vem justamente nos alertar sobre isso, porque ele fala aqui mais à frente que a tentação nada mais é que uma ilusão. Que a gente abra os nossos olhares a estes convites que nos tiram das nossas responsabilidades, que nos tiram das nossas obrigações, porque são justamente aonde a gente se pega ali naquele momento mais fraco, mais fragilizado, é justamente naquele ponto que na vida passada nós caímos e tropeçamos. Nós vamos ver isso na obra de Ivone do Amaral Pereira. A gente tem lá as 3 obras dela, a sua trilogia, onde na primeira vida ela tinha um relacionamento com uma pessoa que ela trai e abandona. Aí ela vem numa segunda vida, num segundo livro, ela mesma pedra de tropeço. A traição, ela abandona o marido, ela abandona o lar, ou seja, ela quer curtir o momento, quer curtir a vida. Na terceira jornada dela, isso dá no mínimo 600 anos de diferença entre uma encarnação e outra, mesmo padecimento. Então, se nós somos tentados em alguma coisa, que seja no sexo, abandonar a família, né? Às vezes o homem está vendo muita dificuldade, ou a mulher dentro do lar, fala assim: eu vou me separar, vou arrumar uma pessoa melhor. Então, que a gente possa realmente parar e pensar se este é o melhor caminho. Se realmente é neste caminho que a gente mais à frente não vai tropeçar ainda de uma forma muito grande e maior. Nós temos isso dentro do poder, quando nos é dado poder dentro do nosso trabalho ou dentro da nossa casa mesmo. A gente tem várias formas de queda. E essas tentações são justamente colocadas como provas para ver se a gente já é capaz de perceber. Um espírito mais lúcido e consciente, ele vai perceber que toda dificuldade é um caminho de aprendizado.
Então, ele vai ali realmente observar essa situação aqui, que eu não consigo me desvencilhar de uma forma justa. Por exemplo, eu tenho pais idosos. Eu quero fazer um curso em Juiz de Fora. Se eu for fazer o curso em Juiz de Fora hoje, eu vou ter que deixar meus pais sozinhos ou pagar um cuidador. Mas eu não tenho dinheiro para o cuidador. Então, eu teria uma opção de ou eu fico com meus pais e cuido dos meus pais, ou eu deixo os meus pais bem idosos e necessitados de atenção e vou a Juiz de Fora estudar. Afinal de contas, se eu for materialista, a vida é uma só. A vida é minha. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que curtir o meu momento. Mas o espírito consciente vai pensar assim: e se eu não tenho com quem deixar os meus pais e os meus pais estão comigo, essa responsabilidade é minha. Se eu não tenho outro caminho, porque, gente, quando a situação se resolve sozinha, é porque não é sua obrigação. Mas quando ela não se resolve, ela vai te amarrando de uma forma que você vai se vendo preso naquela situação. Muitas das vezes foi justamente nessa situação que lá atrás você abandonou tudo. E não é fácil da gente perceber. Como que a gente encontra caminhos de abandonar tudo e falar, não, isso não é responsabilidade minha, não. Ou vou colocar meus pais, então, no asilo e resolvo isso. Vou cuidar da minha vida, depois eu volto lá na frente. E não volta. Porque aí a vida vai tomando outros caminhos ou os pais já terão falecido. Então, ela perde mais uma vez a oportunidade de ressarcir débitos passados. É aquela pessoa que futuramente vai experimentar com certeza a solidão, porque ela teve a oportunidade de estar acompanhada, e a gente não sabe até quando esses problemas vão ficar até nós. E quando eles passam, por mais difícil que sejam, a gente vai observar que o tempo ainda foi curto. Parece que foi intenso, que durou muito tempo, porque a gente estava no meio da tempestade. Mas quando a gente observa e consegue sair num plano maior, a gente vai ver que as coisas passam e passam rápido. E a vida de hoje, ela exige de nós justamente essa atenção. E Jesus termina falando, não permitir jamais que a fagulha da ilusão caia no combustível da fantasia. Sou eu a imaginar, se eu fugir com ele, ou se eu for embora com ele, eu vou ser muito mais feliz. Ou se eu encontrar uma pessoa para me ajudar aqui na minha casa, vai ser mais feliz. É lógico que a gente pontua, cada caso é um caso. Mas que a gente jamais coloque como opção fugir da nossa responsabilidade e dos nossos deveres. E Jesus termina, o remédio é sempre o trabalho no bem, objetivando como objetivo o próximo. Quando alguém sobrepõe os próprios problemas, o esforço para auxiliar o irmão, eis que as dificuldades ficam esquecidas, oferecendo campo à alegria de viver. Quem já pôde ler o livro Renúncia, vai saber entender isso perfeitamente. Vem em nosso meio Alcione, um espírito de alta envergadura, e ele ali consegue, através de renúncias, para aquele espírito muito doloridas, mas ela vai fazendo escolhas, quem não teve oportunidade de ler, leia, vai fazendo ali escolhas magníficas, sempre em prol do outro. Uma primeira leitura faz com que a gente perceba que o livro é um horror. Foi o que aconteceu comigo. Eu terminei e falei assim, como assim? Que final é este? Que coisa é essa? Eu não vou contar o final, porque senão eu tiro a alegria de vocês. Mas eu falei assim, tem coisa errada. Eu estava iniciando minha caminhada espírita. Eu falei, a vida é só isso? A vida é só sofrimento? A vida é só padecimento? O não entendimento do valor da dor faz a gente ter essa compreensão errada. Aí retornei para o meu professor, doutor Marcílio, e falei assim, não gostei. Ele lê de novo, leu errado, não está entendendo nada, me xingou, brigou, leia de novo, entendeu tudo errado. Deixei os anos passarem e fiz uma nova releitura. Que espetáculo, que sublimação de alma. Só os espíritos mais elevados que buscam a dor, porque já lhe conhecem o valor. Ela, em todo momento, ela vai escolher o caminho mais difícil para ela.
mais fácil para os outros. E isso num ponto de vista materialista. No ponto de vista espiritual, que é o que nós buscamos, ela escolhe os melhores caminhos que levam esse espírito, que já era de grande envergadura, a postos ainda mais altos. E a gente vai observar que a gente vai ver Lázaro falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto mais lúcido eu estou, quanto mais consciência eu tenho, maiores deveres vão me sendo dados. Porque quanto mais evoluído é o espírito, ele já não cuida. No início da nossa vida, a gente cuida da gente. Depois amplia a nossa consciência, você cuida de você e dos seus. Amplia a consciência, você cuida de você, dos seus e dos outros. Amplia a sua consciência, você cuida dos outros. Consciência cósmica, cuida de planetas. Não é mais só de uma pessoa, nem só dele. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais deveres vão nos alcançando. Mesmo assim, a gente vai se perguntando. Aí eu fecho aqui ainda numa perguntinha. Já descobriram quem é o anjo da fé? Que a autora coloca? Fica aí para vocês questionarem. A mulher não fica satisfeita ainda. Ela tem uma terceira pergunta. E quando a ira, a mágoa, retornou a cliente a indagar, desejar e aninhar-se no coração, asfixiando a paz e envenenando os sentimentos como agora. Então vamos lembrar, ela foi abandonada pelo marido, ela padecia de uma dor que infligia muito a sua alma, ela estava com desânimo, ela tinha ali a solidão, ela tinha as tentações que as convidavam a abandonar tudo e todos e seguir o seu caminho com o seu parceiro. E ali Jesus oferece o caminho ao próximo. Isso tudo gerou dentro dela essa dor, esse desânimo, essa solidão, gerou dentro dela sentimentos de quê? De ira e de mágoa. A mulher estava com muita ira. A gente vai observar que não é raiva não, ele fala ira. E é essa distinção que Joana de Ângeles fala. A dor é um mecanismo primário. O que seria um mecanismo mais complexo? O sofrimento. No campo dos sentimentos, as emoções que nos são nítidas, que aparecem por sermos seres fisiológicos, é natural que tenhamos, raiva, medo, alegria, tristeza. Esses são emoções, Joana de Ângeles chama de emoções que nos visitam. Se a gente não trabalhar dentro dessas emoções, com seu devido cuidado e equilíbrio, elas se tornam sentimentos. O que seria o sentimento da tristeza? A mágoa. O que seria o sentimento da raiva? O ódio, a ira. Ele fica mais intenso. O que seria o sentimento da alegria? A euforia. Então a gente vai ver que se a gente colocasse cor no amor, a gente tem, por exemplo, na tristeza a gente tem a cor azul. Essa cor azul clara é a tristeza. Se ela se aprofundar em mágoa, ela vai ficando um azul tão fechado que vai quase para o roxo. Então vai mudando a tonalidade. E isso é expelido pela nossa forma de pensamento. Isso é para que a gente possa entender a diferença entre emoção, que é uma coisa mais leve, e sentimento. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque se a gente não trabalha a tristeza e a raiva, que são sentimentos fisiológicos e primários, a gente vai transformá-los em sentimentos mais profundos. Desses sentimentos é gerado o sofrimento. Imagine que você tenha que comer uma salada. A salada seria a dor. Mas se você, dependendo do tempero que você coloca, ela vira um sofrimento. Então, o sofrimento é o tempero que você coloca naquela situação. Se você não souber fazer uma boa interpretação da situação, você tempera ela com mágoa, você tempera ela com raiva, você vai pondo ali mais intensidade e vai, muitas das vezes, piorando uma situação. A dor é primária, ou seja, passaremos por ela. Como passaremos por ela é que vai definir se vai gerar aprendizado ou se vai gerar
Sofrimento. Então é justamente refletir. Aí ele fala, a ira, o que seria a ira? Ele coloca para nós. A ira, assim como a raiva, produz elevada descarga de adrenalina e cortisol, que cai na nossa corrente sanguínea e vai lá para o nosso sistema nervoso, causando ansiedade. Então, é como se a gente imaginasse, toda vez que eu fico com raiva de alguma coisa, se eu não souber realmente entender, interpretar as situações, eu vou dando descargas elétricas, choques no meu organismo. O que vai acontecer se a gente tomar muito choque? A gente vai ficar com o organismo deficitário, vai ter problemas físicos, vai ter problema emocional, vai ter problema psíquico. A mágoa. Joana de Ângeles trabalha a mágoa de uma forma muito profunda, quando ela nos convida a falar que a mágoa é assim, alguma coisa te aconteceu, externa ou internamente, alguma coisa acontece. Essa coisa que acontece gera em nós uma tristeza e uma raiva, que são as emoções primeiras. Eu, ao invés de interpretar a situação, analisar, ponderar, refletir, tentar tirar dali o aprendizado, eu pego aquele pacote e jogo tudo nas costas do outro. Isso é a mágoa. É quando você pega a culpa de algo que te aconteceu ou aconteceu próximo a você e joga para alguém. A culpa é do governo. A gente adora fazer isso. A culpa é de fulano que não veio aqui e resolveu o que tinha que resolver. A culpa é de Beltrano. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe que não me deu tudo que eu queria. Então a gente está sempre julgando a culpa no outro. E julgando a culpa no outro vai gerando em você esse sentimento de mágoa, que na verdade é uma água parada, má água. Que na verdade é um sentimento tóxico que vai envenenando o seu organismo, contaminando o seu perispírito. E contaminando o seu perispírito vai te dar futuramente, causar dores muito mais profundas. Então, qual seria o outro mecanismo que Joana de Ângeles nos convida a fazer que não seja a mágoa? Ao invés de projetar a culpa no outro, refletir. Meu marido, no caso aqui da senhora, meu marido me abandonou. Qual parte nesse relacionamento me cabe? Por que será que ele me abandonou? Será que eu não fui uma esposa assim? Será que eu não compreendi dessa forma? Da próxima vez eu vou ser mais tolerante aqui, eu vou suportar um pouquinho mais ali. Ah, mas eu fiz muita coisa, ele não quis ficar comigo. Então essa parte já é dele. Se a parte é dele, você não tem o que fazer. Na sua parte, você tem como modificar. Quando você volta a atenção para você, você é capaz de analisar as suas dificuldades e trabalhar em cima dela. Então você já não vai mais focar no outro, não vai ter mais o sentimento de mágoa, você vai estar simplesmente ali trabalhando a sua autotransformação. No próximo relacionamento, que com certeza virá, você será uma pessoa muito melhor, porque você já trabalhou aquelas coisas. Mas será que eu sei o que eu tenho que trabalhar? Sabe? A nossa consciência vai nos avisar. Nesse momento aqui eu podia ter suportado mais, podia ter sido mais educada aqui, mais sensível ali. Mas se eu fiz de tudo também e ele não quis ficar, já não é culpa minha e nem é culpa dele. Ou seja, não é culpa de ninguém. Às vezes a pessoa ela entra na nossa vida para causar realmente só uma situação devido a débitos passados. É só para provocar ali uma situação que vai te gerar um aprendizado. Aprendeu a situação, vida que segue. É exatamente isso o nosso mecanismo, a nossa pedagogia de amor de Jesus. Então, quando eu trabalho a mágoa, eu tenho ali realmente a condição de me modificar. Se eu jogo esse sentimento todo para o outro, eu não faço o processo de autotransformação, de autoconhecimento. Então, eu perco a oportunidade e vou com certeza adoecer. E isso já tem estudos científicos que comprovam que a mágoa é que vai gerar futuros cânceres, né? Então, ao projetar a culpa toda no outro, eu realmente perco a minha grande oportunidade. E Jesus termina: o bem é de saber eterno, enquanto o mal é a ausência daquele.
A mágoa é tóxico, que não merece vitalização. Aí no finalzinho Jesus fala para nós que somente a caridade, aí ele fala da ira, e ele termina, deixa eu ver aqui, se eu acho, já está terminando o nosso tempo. Aí ele termina, como porém o bem somente se manifesta através da ação da caridade em serviço de socorro a todos que cumpre transformar as compulsões prejudiciais em positivos de amor. É o convite a transformar todos esses nossos sentimentos em positivos de amor. A mulher ali ouve o que Jesus fala, medita e quando retorna ao lar, havia se transformado. A partir de então, entregando-se à caridade fraternal e ao amor desinteressado, deixou por onde seus pés transitaram marcas de luz, como estrelas iridescentes, indicando rumo a traduzir que por ali passava-se o anjo da fé, seguindo ao infinito bem. Então, a autora termina falando que a mulher, depois de ouvir todos esses conselhos de Jesus, ela volta para casa transformada. Transformada no sentido de que agora tudo era maravilhoso? Não, a gente não transforma no estalar de dedos. Transformada no sentido daquela que escuta a mensagem, vai para casa e fica mais consciente observando cada dificuldade que o dia vai oferecer. E a cada dificuldade, ela consciente, ouvindo aquela voz de Jesus dentro do seu coração, ela realmente se transforma, a ponto de se transformar em luz no caminho dos outros. Então, para concluir o nosso pensamento, a gente vai observar que Jesus, em momento algum, ele vai falar mal do ex-marido, ele nem levanta a questão, ele vai falar mal dos vizinhos, ele nem sequer toca no assunto dos seus algozes. Ele a todo momento escuta o que a mulher lhe apresentou, e dá a ela, ele divaga sobre o problema, ele fala sobre a dor, ele fala sobre a solidão, ele fala sobre a tentação, mas no final, meu marido me abandonou, estou sozinha, amor ao próximo, visite o mais necessitado. Estou aqui sofrendo de tentação, visite o mais necessitado, o irmão seu. Estou aqui neste momento com muita mágoa, com muita ira. Trabalhe os seus sentimentos no serviço ao bem. Então, a todo momento, Jesus fala, todos esses problemas que você me apresentou são de ordens materiais, fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Todos nós os temos, tivemos ou teremos. Jesus fala, um olhar mais acima, você é um espírito imortal. Deixe essas dificuldades que elas mesmas vão se resolvendo à medida que você se coloque no caminho. Este é o convite de Jesus para todos nós, principalmente agora que o seu aniversário se aproxima, que nós sejamos realmente esse anjo da fé, essa pessoa que é capaz de aprender com o seu sofrimento, mas não faz com que o seu sofrimento a impeça de observar a dor do outro. Que, gente, não precisa muitas vezes dar um passo. Essa dor do outro, às vezes, nos visita em casa. E ele termina falando da caridade. Quando a gente observa a caridade, a doutrina espírita fala que ela é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Mas quando ele também faz esse convite de irmos ao encontro do outro, Jesus quer nos falar de uma coisa muito importante, que ele quer nos falar dos recursos e das necessidades. É um convite que Jesus faz para que você vá ao encontro de um necessitado, mas observe os recursos que tem. Por exemplo, vou passar ali na Rua 15, lá no centro de Barbacena. Uma pessoa me pede dinheiro. Eu vou ajudar essa pessoa se eu quiser? É para pensar. Se eu quiser, eu posso ajudar? Posso. Se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ter que dar um outro jeito, não é? Então, eu tenho que ver a necessidade do outro e o recurso que eu tenho.
Quando Jesus nos coloca a ir ao encontro do outro, ele está, olha que interessante, a gente não observa, fazendo um convite de autoanálise, para que você vá ao encontro de uma pessoa necessitada na rua, você muitas vezes vai ter que abaixar, olhar para essa pessoa e ver se você é capaz de ser humilde a ponto de encostar nessa pessoa, de conversar com essa pessoa. Para que você vá numa cadeia e visite um presídio, você tem que ser no mínimo tolerante, a ponto de perceber que todos nós erramos em algum momento, que aquele meu irmão está lá hoje, eu posso ter estado ontem ou vou estar amanhã. Então, eu tenho que ter dentro de mim tolerância. Ao nos convidar a ir ao encontro do outro, Jesus nos convida a olhar os recursos que temos. História do bom samaritano. 3 pessoas passaram pelo homem ferido. O primeiro tinha recurso? Tinha, mas não tinha o sentimento. Então é outro ensinamento. Ao ir ao encontro do outro, que eu não tenha razão, que eu tenha sentimento. Porque muitas vezes somente o sentimento vai ser capaz de explicar coisas que a razão não entende. Às vezes você vai ajudar um pobre na rua por coração. Porque pela razão, a razão vai falar assim, ele vai beber, ele vai se drogar, ele vai gastar esse dinheiro à toa, a razão. Mas o sentimento está falando, dá minha filha, dá porque hoje ele precisa. Então que a gente vá ao encontro do outro com sentimento. Se eu tiver recurso, que eu utilize do coração. O primeiro tinha recurso, mas utilizou a razão. O segundo tinha recurso, mas utilizou a razão. O terceiro tinha recurso, mas utilizou o amor, o sentimento. Então, que a gente vá ao encontro do outro aberto a observar, primeiro, a necessidade do outro e os recursos que eu tenho. Meu irmão me pede paciência, eu não tenho. Então, está na hora de amealhar paciência. Trabalhe em você a paciência para desenvolver este recurso, para voltar e ajudar aquele irmão necessitado de paciência. Eu não sou uma pessoa misericordiosa. Trabalhe a misericórdia para que você amealhe esse recurso da misericórdia e ajude aquele irmão. Então, o convite de ir ao encontro do outro é um convite de autoconhecimento. Então, é isso que Jesus nos propõe hoje e sempre. Que possamos realmente levar, gente, Jesus no nosso coração, a fim de transformar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Que possamos realmente ter essa visão maior, mais ampliada que a doutrina espírita nos oferece sobre os reveses da vida e tirar a partir de hoje as melhores lições para darmos voos cada vez mais altos rumo à nossa evolução e ao nosso progresso espiritual. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus encontre cada coração.